Boa tarde, tudo bem com você? Espero que sim. A aula de hoje será sobre progressão aritmética, tá? E aí, para iniciar, vamos iniciar com o conceito de sequência, que eu acredito que você tem conhecimento. Olha só, é importantíssimo você saber, você entender, né, o que é uma sequência e sua forma de organização, para que você possa compreender o conceito de progressão aritmética. Então veja, vamos começar com essa sequência aí. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e 16. Certo? O que é que a gente consegue enxergar aí? Certamente vocês devem dizer, professor, a gente enxerga que ela está aumentando de 2 em 2. Realmente é isso que acontece. Certo? E essa ideia dela estar aumentando de 2 em 2 faz com que a gente chegue à seguinte conclusão. Que a partir do segundo termo, certo? A diferença entre qualquer termo e seu antecessor, o número que vem antes, vai ser sempre a mesma. E nesse caso aqui é 2. Até porque se você fizer 4 menos 2, é a mesma coisa que está fazendo 6 menos 4, é a mesma coisa que está fazendo 10 menos 8, é a mesma coisa que está fazendo 12 menos 10, 14 menos 12 e 16 menos 14. Certo? E aí, como esse valor é sempre 2, certo? Essa sequência ela recebe um nome. E sabe qual é o nome? Progressão aritmética, certo? Toda e qualquer sequência que tiver essa característica serão chamadas de progressões aritméticas, tá? Essa é uma progressão aritmética. E aí, essa diferença que a gente encontrou entre o segundo termo e o seu antecessor é chamada de razão, tá? Na PA, né, na progressão aritmética, nós chamamos essa razão de 2. R igual a 2, caso você chame essa razão de R, que é o que é mais comum, tá? E aí você chega a essa definição, né? Que progressão aritmética é a sequência numérica onde, a partir do primeiro termo, todos são obtidos somando uma constante, ok? Vê só, são exemplos de PA, 5, 10, 15, 20, 25, 30, certo? Essa daí mesmo é uma PA de razão 5. Então você já deve saber, né, porque é uma razão de PA 5. É, professor, está aumentando de 5 em 5. Beleza. Mas aí você pode entender que como a razão é calculada a partir do segundo termo menos o seu antecessor, você pode chegar a esse valor fazendo 10 menos 5, 15 menos 10, 20 menos 15. Não é verdade? Essa outra aqui também é uma progressão aritmética. Não pense que progressão aritmética só são as sequências crescentes, não. Certo? Você vai enxergar sequências decrescentes como sequência constante também que são progressão aritmética. Essa daqui, por exemplo, 12, 9, 6, 3, 0. Ah, professor, essa está diminuindo de 3 em 3. E você sabe por que está diminuindo? Porque a razão é menos 3. E como é que eu chego nesse menos 3? 9 menos 12. Ou 6 menos 9, ou 3 menos 6, ou o próprio menos 3 menos 0. Tranquilo? Então, vê só, ainda tem outro tipo aqui, ó. 2, 2, 2, 2, 2. Veja que isso até é uma sequência infinita, né? Mas de cara, dá para você perceber que a razão é 0. E por que a razão é 0? Porque 2 menos 2 é 0. Tranquilo? Daqui a pouco a gente vai voltar para esses mesmos exemplos. Olha só. Qual é a notação de uma PA? Isso é importante você saber. Ó, em qualquer PA, você vai ter o A1, o A2, o A3, o A4 e o AN. Mas o que é que significa cada um deles? Vê só. O A1, primeiro termo. É fácil de entender, né? Esse AN é o último termo, certo? Esse AN é um número que fica lá no final. A gente pode até fazer uma relação. Ó. Vê. Nessa sequência aqui, nessa primeira, do 5 até o 30, quem é o primeiro termo? É 5, então o A1 é 5. E quem seria o AN? 30. Que você pode também nomear ele, nesse caso aqui em específico, por A6. Você vai entender por quê. Então, veja, o AN é o último termo, o termo geral, o enésimo termo, tá bom? N é número de termos, certo? Caso o quê? Caso essa PA seja uma PA finita, uma PA que tem fim, né? Então, por exemplo, se eu fosse considerar essa sequência aqui, certamente eu teria que substituir o N por 6, como eu fiz, né? Aí ficaria A6, certo? Igual a 30, tá bom? E R é a razão. E você sabe perfeitamente como é que encontra a razão, né? A2 menos A1, A3 menos A2. Não é assim que a gente encontrou dos outros? Então, vê esse exemplo aí, ó. Essa sequência eu tenho 5, 9, 13, 17, 21 e 25. Quem é o A1?
5. Agora me diga, quem é o AN? Como ela é finita, veja que aqui o 25 é o último termo, né? Então o AN vai ser o termo da posição que ele está. Então se N é 6 aqui, já que ele está na sexta posição, aqui é o A6. Então o A6 é o AN e ele é igual a 25. Quem é N? Já foi falado anteriormente. N é 6, porque aqui eu tenho 6 termos. E R é 4. Por que R é 4? Porque a razão é 4. Mas como é que eu provo que é 4? 9, né? 9 menos 5, 13 menos 9. Estão lembrados, né? Que é quem? A3 menos A2. Sempre o segundo termo menos o primeiro, ou o terceiro menos o segundo. Isso aí você só pode calcular a partir do segundo termo, que é a partir do segundo termo menos o seu antecessor, né? Essa não é a definição de PA, e é por aí que você encontra a razão. Ó, 25 menos 21, 4. 21 menos 17, 4. Tá vendo que é fácil? Mas vamos lá. Quanto à razão, certo? Aí eu pego aqueles mesmos exemplos anteriores. Quanto à razão, a partir dela tem como a gente fazer algumas definições aqui. Veja, se por acaso essa razão você notar que ela é maior do que 0, certo? Que é o caso daqui que é 5, essa razão vai ser o quê? Ela vai ser uma razão maior do que 0 e ela vai implicar para que essa PA seja uma PA de razão positiva. Ou seja, R maior do que 0. Aí ela vai ser considerada como uma PA crescente. Certo? Se você notar que a sua PA é formada, a razão da sua PA é formada por um número menor do que 0, que é o caso aqui em específico, né, que R é igual a menos 3, essa PA ela vai ser uma PA de razão negativa, né? O R é menor do que 0, e ela vai ser considerada como uma PA decrescente. Tá? Agora, se você notar que a sua sequência, né, que forma uma PA, ela tem essa característica, você vai ver que a razão é 0. Ou seja, nem é maior e nem menor do que 0, né? Mas o que é que você consegue enxergar com isso? Que essa PA ela tem razão nula. E quando ela tiver razão nula, você vai chamar essa PA de PA constante ou estacionária. Certo? Quanto ao número de termos, né, vê só, essa daqui ela tem uma PA de 6 termos de razão 10. Por que essa razão aqui é 10? 55 menos 45, 35 menos 25, não é verdade? Toda PA que tem um número finito ela é chamada de PA limitada, certo? Então, se ela for uma PA finita, você vai dizer que ela é uma PA limitada, né, porque ela tem termos finitos. Agora, se acontecer da sua progressão aritmética ela tiver termos infinitos, né? Mesmo que tenha razão, tudo bonitinho, e o número de termos dela for efetivamente infinito, você vai dizer que ela é uma PA ilimitada. Acontece alguns casos como esse, certo? Agora é comum a maioria dos problemas limitar, tá? Olha só, algumas propriedades são importantes no estudo da progressão aritmética. Primeira propriedade, a dos 3 termos consecutivos. O que é que diz aí? Ó? Diz que numa PA, qualquer termo, a partir do segundo, é a média aritmética do seu antecessor e do seu sucessor. Ou seja, vamos comparar aqui. Vamos pegar esse 8. Quem é o antecessor do 8? 4. Quem é o sucessor do 8? 12. Então, o que é que acontece? Esse 8 aí, ele é igual à média aritmética do seu antecessor, que é 4, somado com o seu sucessor. A média aritmética entre o seu antecessor e o seu sucessor, melhor dizendo. Então, veja. 4 mais 12, 16. Dividido por 2, 8. Certo? Olha esse outro. 8 mais 16, 24. Dividido por 2, 12. Olha esse outro. 20 mais 28, 48. Dividido por 2, 24. Então, você consegue enxergar o quê? Que o termo médio é sempre a média aritmética dos outros dois termos. O antecessor e o sucessor, certo? Olha só, o termo médio, tá? O termo médio, nesse caso aqui em específico, ele, numa PA qualquer de número ímpar de termos, né? É bom considerar isso daí. O termo do meio, o médio, ele é o quê? Ele é a média aritmética do primeiro e do último termo. E veja por que é que isso acontece. Olha, eu tenho aqui 3, 6, 9, 12, 15, 18 e 21. Veja que você tem aí uma quantidade de termos ímpar, né? Você tem aí 7 termos, né? E aí, qualquer progressão aritmética como essa, e até quando você vai calcular a mediana, né? Indo lá para a medida de tendência central,
né? Quando você considera uma quantidade de número ímpar, né? Organizando eles ou de forma crescente ou decrescente, você consegue enxergar isso aí. E aí veja, nesse caso aqui, como ela já está organizada, né? Até por ser uma PA, você enxerga que o 12 é o termo do meio. Tá? Mas se por acaso no lugar desse 12 tivesse um x, como é que você ia encontrar ele? Simples. Por essa regra, você não soma o primeiro termo com o último e divide por 2? Faça aí 3 mais 21. Dá quanto? 24, né? 24 dividido por 2, 12. Certo? Tem outra propriedade. A propriedade dos termos equidistantes, que diz o seguinte, que a soma de dois termos equidistantes, dos extremos de uma PA finita, é igual à soma dos extremos. O que ele está querendo dizer? Vamos lá. Quem são os extremos dessa sequência aqui? 3 e 31, não é? Ele está afirmando para você que a soma de 3 mais 31 é a mesma soma de 27 mais 7, assim como 23 mais 11, assim como 19 mais 15. Certo? Por quê? Porque são termos equidistantes dos extremos 3 e 31. Eles estão a uma mesma distância dos seus extremos. Certo? E aí, essa propriedade é válida. Em muitas situações, você consegue simplificar um problema apenas por aplicar essa propriedade. Faça o teste com outra sequência e depois você pode me dizer esse resultado. Tá bom? Olha só, falando agora da parte teórica, né? Vamos falar agora do termo geral. Certo? O termo geral de uma progressão é basicamente uma fórmula que você vai adotar para que você possa responder alguns problemas. Tá? E aí o que acontece? Em uma PA de razão R, né, ela pode ser escrita como A1, A2, A3, A4, AN-1 e AN, que é o penúltimo termo e o último. Né? Aplicando a definição de PA, né, a gente consegue escrever ela de outra forma. Né? E aí, essa dedução é só quando você acrescenta uma razão aqui, que tem que acrescentar, né? Lembra do início que foi somado 2, 2, 2, 2 a cada um dos termos? Aqui ele não dá o valor dessa razão, ele chama de R, né? E aí o que acontece? Quando você somar R a cada um desses termos, você vai perceber o seguinte, que o primeiro termo é A1, só que o segundo é A1 mais a razão, e realmente é isso que acontece. A1 mais 2 vezes a razão, A1 mais 3 vezes a razão, A1 mais 4 vezes a razão, até você chegar à conclusão que A1 mais N-1 vezes a razão. Certo? Por que isso? Porque, veja, aqui é o primeiro termo, aqui é o segundo, aqui é o terceiro, aqui é o quarto e aqui é o quinto. Veja que chegou o quinto termo, mas aqui apareceu o 4 junto ao R, né? E isso leva a crer o quê? Que o termo geral é A1, né, que já está aqui, mais o termo que eu estou, que é o quinto termo, que é um exemplo, né? 5 menos 1 dá quanto? Não dá 4? Então, por isso que aqui fica N-1, certo? E vezes a razão. Então, essa é a forma do termo geral de uma PA, e que você vai usar bastante para responder os problemas. E aí eu trago um problema aí, bem interessante para você. Eu quero que você determine o quarto termo dessa PA. Como é que a gente faz para determinar o quarto termo dela, hein? Vamos lá? Veja, eu tenho o primeiro, eu tenho o segundo e tenho o terceiro. Basicamente, de cabeça, você consegue chegar a esse resultado, né? Até porque você sabe qual é a razão, né? Quanto é que é a razão aqui? Ah, professor, 9 menos 3 é 6. A razão realmente é isso. Mas eu preciso encontrar esse A4 aqui, né? E aí, veja, se eu já tenho o A3, eu vou somar com essa razão. Essa razão não é 6? Então, eu vou fazer 15 mais 6, que dá quanto? 21. Mas vamos jogar isso dentro da fórmula para saber como é que isso ficaria. Olha, certo? Aqui, a forma de resolução aqui é mais detalhada, mas eu posso mostrar o modelo mais simples. Certo? Que é basicamente sair de uma maneira mais simplificada. Veja, eu quero calcular o A4. O A4 é quem? É A1 mais razão, mais razão, mais razão. Certo? E realmente é isso que acontece. Sabe por quê? Porque, veja, aqui eu tenho o primeiro termo. Aqui é o primeiro termo mais uma razão. Aqui é o primeiro termo mais duas razões. E o quarto termo é o primeiro termo mais 3 razões. Por isso que ele fez dessa forma. Certo? Em termos de fórmula do termo geral, né, quando você fosse calcular isso aqui, ficaria AN é igual a A1 mais N menos 1 vezes a razão, não é isso? Não é isso que acontece aqui?
falhando aqui, certo? E aí veja o que acontece. Qual o termo que eu quero descobrir? É o 4, né? Aí aqui ficaria A4, certo? Aí veja onde é que está o A4. Ó. A1 já está aqui, ó, certo? E aí veja, aqui não fica 4 menos 1, não é? 4 menos 1 é quanto? 3, certo? Isso é uma prova para você ver como é que se usa essa fórmula. E aí depois ele multiplicou o resultado daqui por R, não foi? E o R está aqui, certo? Como eu sei que o R vale 6, eu vou trocar o R por 6. Como eu sei que o primeiro termo é 3, ó, eu coloco 3 aqui. Aí fica 3 mais 3 vezes 6, né? 3 mais 18, 21, já que 3 vezes 6 é 18, né? Então o quarto termo é 21. Professor, pode fazer direto? Lógico que pode, né? Mas é importante você saber isso, porque isso aqui é um problema simples, não é verdade? Mas tem problemas complexos que você precisa da fórmula. Ó, essa daí já, ó. Determine o oitavo termo dessa PA, no qual o terceiro termo é 8, né? O A3, e a razão é igual a menos 3. Aí vê, ó. A3 é igual a 8, a razão é menos 3. O que acontece aí nesse caso? Vê. O A8, que é esse termo todinho aqui, ele vai ser formado por quem? Por A3, mais todo esse processo de razão que está aqui. Certo? E aí, veja. Por que é que aqui apareceu esse monte de razão? Veja que quando eu estava no primeiro termo, né, o segundo termo ele foi obtido somando o segundo termo mais uma razão, né? O terceiro termo é o terceiro termo mais duas razões. Certo? E aí, o que acontece? Aqui, até chegar no oitavo termo, vai aparecer 3 razões, certo? Ao ponto de quando chegar aqui no 8, você vai perceber que A8 é igual a A3 mais 5R, certo? Só que é o seguinte, vamos supor que você não tenha compreendido direito essa explicação que eu dei. O que eu estou querendo dizer é o seguinte a você, olha só. A fórmula não é essa, AN igual a A1, né? Mais N menos 1 vezes a razão, né? Aí o que acontece? Olha, você percebe que esse termo que está aqui, ele é sempre uma unidade menor do que esse, certo? Só que essa uma unidade tem uma relação com esse 1 aqui. Isso é uma dica que eu estou dando. E se por acaso aqui é 1, aqui fica n menos 1. Mas como aqui agora é 3, certo? Você vai considerar aqui agora como se fosse 3, certo? Já que aqui é 8, né? Aqui vai ficar A8, certo? Aí fica A8 igual a A3, certo? Mais, aí aqui vai ficar n menos 3. E a razão permanece. Certo? Aí preste atenção. Por que é, certo, que aqui vai ficar 5R? Quanto é que vale n? N é um número de termos, não é 8? Se você fizer 8 menos 3, dá quanto? 5. Não é verdade? E aí o A3 permanece e o A8 está aqui. Então, 8 menos 3, 5. E aí você, daqui você consegue enxergar essa fórmula, né? Que A8 é igual a A3 mais 5R. Certo? Então tá provado. Entendeu? E aí, veja, aí você substitui. Quem é o terceiro termo? É 8. Quem é a razão? Menos 3. Não é isso? Aí você faz 5 vezes menos 3 dá menos 15. 8 menos 15, menos 7. Então, o oitavo termo dessa sequência é menos 7. Agora, veja esse caso aí. Ó. Eu quero interpolar 3 meios aritméticos entre 2 e 18. Em outras palavras, eu tenho esses dois números aqui, certo? E eu quero que você me diga quais são os números que deveriam estar aqui nesse espaço, sabendo que isso é uma progressão aritmética. Quem é o primeiro termo? 2. Quem é o último termo? 18. Não é isso? Qual é a conclusão que eu chego? Que, como aqui é o quinto termo, assim que é 18. Né? Veja, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Quem é o primeiro termo?
que é que você vai fazer? Veja, n vai ser quem? 2 mais 3, que é 5, né? Você pode até fazer direto. Aí, para que você possa interpolar esses três termos que estão faltando, você tem que achar a razão, certo? E como é que você acha a razão disso aqui, ó? Vê só. A5 é quem? A5 é A1 mais 4R, certo? A5 é igual a 1 mais 4R. Se você jogar na fórmula, você vai ver. E quando você fizer 5 menos 1 na fórmula, fica 4, certo? Porque a fórmula não é essa. Eu estou repetindo, está ficando meio repetido, certo? Mas eu estou mostrando isso para vocês, que é para que você não esqueça. Isso aí é importante você não esquecer. Ó, presta atenção. Aí, olha o que é que acontece. Veja, eu quero achar o A5, não é verdade? Então, meu N vale 5. Veja que eu tenho A1, né? Então nem precisa mexer com aquele 1 que está lá. Mas, quem é o número de termos? 5, né? Aí fica 5 menos 1. E quem é a minha razão? Por enquanto eu não sei, né? Não é à toa que eu quero determinar, não é isso? E aí veja o que é que acontece. O A5 é o 18. Então você vem aqui, ó, e substitui por 18. O A1 é 2, ó. O primeiro termo é 2. Mais 5 menos 1, 4. Veja que agora você tem uma equação e você só tem uma incógnita, que é o R. Aí o que é que você vai fazer, ó? Coloca 2 para o primeiro membro com o sinal trocado. Aí vai ficar 18. Aqui ficaria, ó, 18 menos 2. Que dá quanto? 16. E só sobra 4. Ao isolar R e dividir 16 por 4, você encontra 4. Então a razão é 4. Se a razão é 4, 2 mais 4, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 4, 14. Então a minha sequência é 2, 6, 10, 14 e 18. Certo? Veja, próxima aula eu vou abordar a soma de termos de uma PA finita e também vou fazer a relação dela com função afim. Então isso pode ficar para a próxima aula, tá bom? Forte abraço, fique com Deus.